Quem sou eu para ser visto com amor? Mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Glória a Deus, vamos dar início, né? Mais uma noite profética para a glória de Deus. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá no Salmo de número 84. Aleluia. Salmo de número 84. Eu quero ler a partir do versículo 4 até o versículo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, irmãos: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que te encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho, força em força, até que cada um
se apresente a Deus em Sião. Amém? Até aqui. Glória a Deus, né? O salmista falando como são felizes, né? Bem-aventurados aqueles que buscam no Senhor a força, né? Que sabe que de si mesmo não consegue nada, que sabe que a força que necessita vem de Deus. Felizes são esses que reconhecem, né? Que a força que necessita vem de Deus e não de nós, né? A gente é fraquinho, irmãos. A força que temos vem de Deus. E o salmista está dizendo como são felizes eles, né? Que coloca ali, né, a força no Senhor, que busca força no Senhor. Ele fala assim, que aqueles que passam pelo vale de Baca, transforma ele em fontes. Olha que coisa mais linda, irmãos. Eu fui dar uma pesquisada sobre esse vale de Baca, diz que era um lugar de choro, né? O vale de choro, das lágrimas, vale das lágrimas, né? Representa os momentos difíceis da nossa vida, né? Um momento em que nós choramos, momento das dificuldades, momento dos lamentos. Mas aqui o salmista está dizendo que aquele que deposita a confiança no Senhor e que busca força em Deus, até nos momentos difíceis, nos dias maus, esses dias maus eles são transformados. O dia do choro ele é transformado, né? O vale das lágrimas ele é transformado em fonte. Olha que coisa mais linda, irmãos, né? O que passa por lá recebe. E ele fala assim que prossegue o caminho de força em força, né? O que significa isso? Quanto mais caminha, mais força o Senhor vai depositando, né? Mais força o Senhor vai entregando, né? Tem um louvor aí que eu estou escutando muito, né? Eu escuto em casa, às vezes aqui no culto também é ministrado, que a cantora ela vai falando assim, que mesmo chorando, eu vou caminhando, estou sendo abastecido pelo Espírito Santo, né? Então mesmo na dificuldade, mesmo chorando, eu continuo caminhando, porque eu estou sendo fortalecida pelo poder do Espírito Santo, pela força que vem de Deus e não de nós, né? Então que a gente venha buscar no Senhor essa força, né? É dele que vem mesmo, né? A palavra do Senhor diz que ele que dá vigor ao cansado, né? Ele que restaura. É na presença de Deus que nós podemos ser transformar, né? Os nossos dias maus, os nossos vales de Baca em fonte. Glória a Deus. Eu queria também ler o versículo 10, que é bem conhecido, bem bonito. Aliás, esse salmo todo, né? Não vou ler todo, mas ele é lindo. O versículo 10 fala assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Glória a Deus, né, irmão? Bênção mesmo é na presença de Deus, né? Não tem lugar onde a gente vai encontrar coisa melhor do que na presença de Deus, né? Mais vale um dia na presença de Deus, na casa dele, do que 1000 em outros lugares, né? E é verdade, irmãos, né? É proveitoso quando Deus ele fala conosco, quando Deus ele nos enche, nos renova. Não tem momento nessa vida que pague, né? Ouvir a voz de Deus, sentir a presença dele. É tão ruim, né, irmãos, quando a gente é acostumado a sentir a presença de Deus e acontecer da gente não sentir a presença de Deus. É a coisa mais ruim que tem, irmãos, né? Então mais vale sim um dia na presença de Deus do que 1000 em outros lugares. Glória a Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Quero que você curva a tua cabeça, feche os teus olhos, liga no céu em nome de Jesus, né? Que é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem o que nós precisamos, vem do alto para as nossas vidas. Grande Deus, nós queremos te louvar nessa noite, agradecer, Pai, por mais um dia na tua casa, mais um dia na tua presença, mais um dia, meu Deus, em que o Senhor está falando conosco, em que podemos, meu Deus, ser privilegiados, meu Deus, por essa presença maravilhosa,
por esse consolo maravilhoso, por esse apacentar maravilhoso que o Senhor traz sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui, por estarmos na Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem nos atraído, meu Deus, para a Tua presença. O Senhor tem, meu Deus, buscado estar conosco, se alegrado em estar conosco, Deus. Pai, nós queremos nessa noite, como nós lemos aqui nesse salmo, buscar força em Ti, Deus. Nós queremos, Pai, buscar força em Ti. O salmo que nós lemos aqui diz que é feliz aquele que encontra força no Senhor. Deus, nós queremos ser chamados bem-aventurados, porque nós estamos buscando em Ti, Deus, que é a nossa força, que traz, meu Deus, o vigor que nós precisamos para nos manter de pé. Deus, é em Ti que nós queremos buscar, Pai. Que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas, que o Senhor venha transformar, meu Deus, o nosso vale de Baca, o nosso vale das lágrimas, do choro, que o Senhor venha transformar, Pai. Quando nós passamos por esses momentos difíceis, que eles venham ser transformados em alegria, Pai. Que o Senhor venha mudar todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que à medida em que nós estamos caminhando na Tua presença, que o Senhor vá derramando a Tua força, Pai. No momento exato em que nossas forças, Pai, estiverem se acabando, Pai, que o Senhor venha renovando ela, Pai, em nome de Jesus. E nós queremos fazer, Pai, como cantamos naquele louvor, mesmo chorando, Pai, nós queremos continuar caminhando, porque cremos que estamos sendo abastecidos pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito Santo. É o Senhor que nos fortalece, Deus, na caminhada. Pai, mesmo com toda a dificuldade, nós queremos continuar caminhando até chegar, Pai, como diz aqui no Salmo, até chegar a nossa Sião. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça nessa noite, que o Senhor nos renove, nos capacite. Pai, nós reconhecemos que de nós, Deus, não há força em nós, Deus, mas no Senhor existe, Pai. Que o Senhor venha derramando sobre as nossas vidas nessa noite. Desde já, meu Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos pela Tua presença. Que o Senhor fique conosco durante todo o andamento desse culto. Pai, que o Senhor ministre através dos louvores, que o Senhor ministre através das orações, que o Senhor ministre a cada versículo, meu Deus, que foi entregue aqui, que o Senhor ministre através da palavra, Pai, que será ministrada nessa noite. E que tudo seja, meu Deus, para a glória do Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus. Continua conosco, Deus, é o desejo do nosso coração, Pai. E a Ti seja toda a honra, glória, louvor e adoração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Se você quiser aplaudir o Senhor, nós vamos seguir louvando Ele. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Cante, és fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo,
escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. Declare: és fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga: Ele és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele vai além da medicina, glória a Deus. Quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Mas Ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão,
quase perde a vida, Ele ainda tem a solução. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, glória! Então aplauda o Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel e nessa noite nos trará dupla honra. Amém? Nessa noite Deus vai dar dupla honra. Amém? Porque muitas situações nos fazem sentir, não sei, humilhados. Às vezes não é por causa de alguém. São situações, sabe? Situações. Mas em nome de Jesus, esse Deus vai além do que a mente do homem pode compreender. Amém? Olha, esse negócio aqui que eu estou passando, não tem jeito, não. Pô, tudo tem jeito, irmãos. Ontem o pastor ministrou e ficou só uma coisa na minha mente que ele falou, porque eu estou muito cansada. Ele falou assim, ó, se Deus estalar o dedo assim, ó, eu sei que você está vivendo. Ele não estalar de dedo pode ser resolvido. Amém? Porque o mais difícil já foi feito lá naquela cruz. Porque já foi pago a minha vida, a tua vida, aquilo que nos prendia, que era o pecado de Adão. Ah, meu irmão, já foi pago, o mais difícil já foi feito. Se Ele estalar o dedo, falta eu e você entendendo o que Deus tem pra gente. E Ele tem pressa de te abençoar, viu? Ele tem muita pressa de te ver rompendo, abençoado, em nome de Jesus. Ontem eu falava sobre como os filhos da gente parecem com a gente, né, Ana? E a pastora fala assim, olha, os filhos são o nosso espelho. É ou não é verdade? Tanto no comportamento, quanto no rostinho. E Jesus, e ontem eu ministrei isso, é essa palavra ainda para nós hoje, amém? Que você reflete a face do nosso Deus, do seu Pai, o Todo-Poderoso. Ah, onde está escrito? Ah, lá em Gênesis. Deus veio na terra, que para todas as outras coisas Ele disse, ó terra, faça aí, faça, ou haja, não é? Haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja planta, haja animais, mas o homem, eu e você, o Senhor falou assim, façamos o homem, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Você é a cara do seu Pai, do seu Pai. Amém? Glória a Deus. Fala para o seu irmão, ó, você é a cara do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, você crê que Deus tem dupla honra? Ele prepara para mim e para você. Eu não sei qual é a sua situação, mas Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Oh, glória. Quem prepara para mim mesa frente ao inimigo e me põe tranquilo, oculto em seu esconderijo para cada lágrima ao rio de esperança, para cada dia de vergonha. Dupla honra és o Senhor, que separa as águas, que estabelece reis e também os faz cair. Quem se inclina das alturas só para ouvir a minha voz, refrigera minha alma quando eu penso em desistir. E porque me apeguei a ti, o meu El Shaddai tem para
você, querido. Ele é o nosso Deus que prepara para você uma mesa diante dos seus inimigos. Uma mesa farta diante dos seus inimigos e até dos seus amigos. Para que você tenha comunhão com o Pai. E te trará uma dupla honra em tudo aquilo que você já sofreu. Talvez você diga assim: meu Deus, eu perdi muito tempo. Mas o tempo que você perdeu não vai se comparar com aquilo que o Senhor já tem preparado para você. Em nome de Jesus. Quem prepara para mim mesa frente ao inimigo e me põe tranquilo e oculto e seu esconderijo para cada lágrima há um rio de esperança, para cada dia de vergonha, dupla honra. És tu, Senhor, que separa as águas, quem estabelece reis e também os faz cair, quem se inclina das alturas só para ouvir a minha voz, refrigera minha alma quando eu penso em desistir, e porque me apeguei a ti, o meu El Shaddai tem para mim, para cada dia de vergonha, dupla honra. Aleluia. Ele tem dupla honra para você. Não temas, eu sou contigo. Glória a Deus. Irmãos, Deus é bom demais, né? Eu fico pensando assim, se fosse por mérito, ninguém estava aqui. Mas Deus é bom, que olhou para mim e para você, te trouxe nessa noite, porque Ele tem alguma coisa preparada para você. Amém? Eu não sei como que o povo consegue ficar sem estar junto. Porque às vezes falam, tem Deus, mas aqui tem um tiquinho a mais. Amém? Se eu não tivesse aqui, eu teria recebido. Você crê? Amém. Não sei o que tem. Alguma coisa aqui, alguém vai receber. Aleluia. E não é pouco não, porque quando Deus faz, Ele faz. Eu tinha um pastor que falava assim, que Deus não faz um trabalho meia sola. Quando ele começa a boa obra, Ele vai até completar. Amém? Talvez você esteja vendo agora em partes, mas você vai ver no total ainda. E a nossa fé, a nossa esperança, o nosso foco é estar lá no céu. Eu quero que você me acompanhe. Isso aqui você conhece, vai cantar comigo, amém? Assim, ó. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
aleluia. Oh, glória a Deus, Ele é a nossa luz, a nossa salvação. É por isso que nós não precisamos temer, porque o nosso Deus, Ele nos cerca de misericórdia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Oh, glória a Deus, você pode dizer então, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Oh, glória a Deus, aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Graças ao Pastor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Está bem interessante? Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Aí tem gente que falou glória a Deus e já emendou no aleluia. É ou não é, Daniel? Aleluia. Deus é fiel, amém? Amém. Amados, se você quiser abrir comigo a sua Bíblia, Provérbios capítulo 12. Ô Teco, eu estou aqui com a Almeida Revista e Corrigida, tá? Provérbios capítulo de 1 a 12. Glória a Deus. Ser bem rápido aqui, que a Ana, ela pediu pelo menos umas 2 horas de palavra hoje, né, irmão? Os irmãos, aperte a cinta aí, que hoje a gente vai até acabar. Glória a Deus. Provérbios capítulo 12, quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim no verso 1: O que ama a correção
ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Ali diz assim: o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é um estúpido. Mas quando a gente olha para essa palavra que diz assim: o que ama a correção ama o conhecimento, queria que você parasse um pouquinho para pensar, um pouco de pensar assim: como eu posso amar uma repreensão? Como eu posso amar quando alguém chama a minha atenção? Como eu posso amar aquilo que me confronta? Só que quando eu vou para a Bíblia, diz assim que na Bíblia o sentido de correção é endireitar novamente. A palavra diz que, até foi citada aqui pela senhora Emília, lá no início, quando Deus criou tudo, uma das preocupações de Deus é saber que um dia Jesus iria voltar para buscar o teu povo. Amém? Seria que Jesus iria voltar. E desde então eu entendo que todas as vezes que a gente erra, Deus ele precisa corrigir. Não é assim? Se eu corrigir o Daniel, por mais que ele goste de mim, possa ser que ele pastor, me ajuda aí, pastor, né, Daniel? Mas quando Deus corrige, eu tenho que ir para o Salmo 139 e entender que Deus ele conhece tudo. Abra comigo no Salmo 139 se você quiser, ou se não, só acompanha aí. Eu vou ler aqui para não tomar muito tempo. Diz assim, Salmo 139: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sei que haja uma palavra na minha boca, na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás; se fizer o céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Aqui, a gente poderia dar sequência, mas eu não quero tomar muito tempo, mas para que a gente possa entender que Deus ele conhece tudo. Deus ele sabia quem ia estar aqui hoje. Deus ele sabia a hora que você ia chegar. Às vezes a gente sai de casa e fala assim: amor, vamos? Está na hora. Não é assim? Às vezes o esposo apressa a esposa, ou a esposa apressa o esposo. Vamos? Deus já sabia. Às vezes eu consigo brincar em casa, e às vezes eu acho que Deus ele fica do céu com os anjos e olhando, falando assim: ó, tá vendo? Vai atrasar de novo. E Deus já sabia. Só que os anjos olham um para o outro. E isso é a tradução da Bíblia de Emílio Pereira, é outra tradução, mas para que você possa entender. Parece que às vezes eu olho os anjos dizendo assim: ó, será que vai atrasar? E Deus já sabendo de tudo que vai acontecer na nossa vida. E quando eu disse no início que nós temos que amar a correção, eu tenho que entender que quando eu estou errado, Deus sabendo que eu estou errado, Ele quer me trazer para quê? Para perto dele, no caminho correto. Entendam uma coisa: ninguém quer chegar a um lugar aonde não era para estar. E é interessante que quando Deus ele vê isso na minha e na tua vida, que a gente às vezes está tomando decisão errada, a primeira coisa que ele faz é usar alguém para falar com a gente, através de uma palavra, através de um louvor. Quem nunca aqui ouviu um louvor e o louvor puxou nossa orelha, e o que a gente faz no rádio? A gente muda a estação. Por quê? Porque está puxando a orelha. Mas com Deus não tem jeito. Porque, como eu disse, Ele conhece a minha e a tua vida. Ele sabe o que a gente precisa. Ainda que a gente fale assim: mas eu sei o que eu estou fazendo. A gente tem essa mania, né? Eu já sou adulto e sei o que estou fazendo. Aí Deus fala assim: coitado, não sabe de nada. E quando Ele fala que a gente tem que amar a correção, é isso. É entender que a correção vem do Senhor, porque a palavra do Senhor diz assim: que Deus corrige aquele que Ele ama. Amado, sinta-se amado pelo Senhor, sendo corrigido. Sinta-se amado, sinta-se cuidado pelo Senhor. Fala: Senhor, muito obrigado, porque eu achei que eu estava certo, eu achei que eu estava andando certo, fazendo o que era certo, mas o Senhor me ama, e por amar o Senhor me corrigiu. Amém? Amado, com essa palavra eu queria te convidar a ofertar e na casa do Senhor. Sabe por quê, amados? Uma das coisas que a gente faz, às vezes, quando a gente é confrontado, é deixar de fazer algo para o Senhor. E a gente costuma dizer que ofertar e dizimar faz parte do culto, né? Como a gente costuma dizer, às vezes a gente acorda pela manhã cansado,
E aí a gente aprendeu que a gente tem que honrar. Não foi? A gente aprendeu que a gente tem que honrar. Porque Deus ele pode fazer muito mais através da minha tua vida. Aquela foto de preto que Deus ele abriu, ele sabe por quê. Ele sabe por que ele abriu, ele sabe o que ele tem com você naquele lugar. Então eu queria que você fosse grato ao Senhor, que você entendesse e pudesse ofertar desbanhar para o Senhor. Você quiser fazer ali o Pix, né? A chave Pix está ali, ibanovasp@gmail.com. Tem um envelope. E se os irmãos quiserem um envelope, faça assinar com as mãos. A Maurina está aí. Eu vou mudar o nome da Maurina, sabia? Tem que ser Benirina. Maurina. Que nome estranho, né? Mal, é mal, né, José? Coisa de pai. Tem que ser Benirina. Maurina não convida muito não. Amados, se você quiser ofertar, faça isso com alegria em nome de Jesus. Vem aqui e oferta assim, amém? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu clamo, me sustentas quando eu chamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou Deus. Aleluia. Eu queria chamar aqui as crianças, pastora. A Cátia foi para subir para as crianças, tá? Quase deu certo. Quando eu falei para a Cátia, Deus falou assim: para que a Cátia não subir para as crianças. Cátia, vem para cá. Chama as crianças. Cadê as crianças? Tem dois lá fora já. Ah, já está lá. Jesus. Estão mais rápido que a volta de Jesus, as crianças. Glória a Deus. Amado, coloca no teu coração, a gente vai orar pelos dízimos, as ofertas, pelas premissas e orar também pelas crianças que vão subir. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, não quero te amar, Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai. Por essa noite, Pai, ter entendido mais uma vez que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Senhor. E por isso nós ofertamos e dizimamos na tua casa, Pai. Consagramos a Ti tudo aquilo que entrou, Senhor. As ofertas, os dízimos, Senhor, as primícias, Senhor. Nós apresentamos diante de Ti e te pedimos, ó Pai, que possa se multiplicar na vida de cada um que ofertou e dizimou, Senhor. E aquele que não pôde ofertar, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor. Venha preparar, Senhor, para que eles possam Te honrar, Te adorar com os dízimos e as ofertas. Abençoa também, Senhor, as crianças que vão subir, a tia Kátia. Deus, que eles possam ser instruídos ali através da Tua palavra. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. A nossa irmã Ana, vem ficar em nome de Jesus. Que os irmãos estendam as mãos para cá, nós vamos orar. Eu creio que Deus já deu a palavra para ela, para que Deus possa usar a vida dela. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, isso aqui é a Tua serva, Senhor. Pedimos a Ti para que o Senhor venha continuar usando a vida dela, Senhor. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, Deus. Usa ela, Senhor, com poder e autoridade, e que acima de tudo o Teu nome venha ser glorificado, exaltado e agradecido neste lugar. É que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja, aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Eu creio, como a Emília falou, né, que Deus ele tem algo especial para nós aqui nessa noite. Amém? Quem crê? Amém. Enquanto eu meditava, né, e falava com o Senhor a respeito de qual palavra, né, trazer para a igreja, o Senhor falava muito ao meu coração que hoje o Senhor tem para nós provisão. Amém? Então eu não sei o que você necessita, eu não sei quais são as suas dificuldades, qual é o socorro que você precisa do Senhor para a sua vida ou talvez para a sua casa, mas o Senhor hoje, se você crer e receber essa palavra do Senhor, o Senhor ele está entrando com a provisão dentro do seu lar, abençoando, curando, libertando, transformando para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Eu quero estar lendo com a igreja lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a minha versão é NVI. Capítulo 6, versículo do 25 ao 34.
é um texto bem conhecido. Amém? Diz assim: as preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Até aqui. Eu quero destacar aqui, está passando para os irmãos, alguns pontos nesse texto que o Senhor falou comigo. E o primeiro ponto nesse texto é em relação à questão do relacionamento, né, do nosso Pai Celestial. Né? Então, aqui esse texto vem falar das nossas preocupações. Em algumas traduções, ele vai falar sobre a ansiedade, que é um dos mal dos séculos, né? A ansiedade tem tomado conta do coração e da vida de muitas pessoas. E eu vejo assim, eu vejo muitas pessoas às vezes falando sobre isso como se fosse uma novidade nos nossos dias, né? A questão da ansiedade, né? Porque a ansiedade o que é? É o excesso de preocupação, né? Se preocupar, a gente se preocupa, mas o excesso vai nos trazer ansiedade e pode até mesmo nos adoecer. E a gente vai ver lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, se eu não me engano, ele vai falar já sobre isso. Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas diante do Senhor, né, fale para o Senhor aquilo que o seu coração anseia, quais são as suas preocupações, quais são as suas necessidades, e o Senhor, Ele conhece. Então, essa palavra, ela já foi ministrada lá atrás, né, para aquelas pessoas, para aquela igreja que necessitava ouvir isso. Então, a ansiedade não é uma novidade nos nossos dias, ela já existia. Só que hoje nós vamos ver um grande número de pessoas sendo dominado por isso, né, por esse excesso de preocupações. E nesse texto, ele fala também em algumas traduções em relação à ansiedade, que são, né, o excesso de preocupação da nossa vida. Mas esse ponto que o Senhor falou comigo, né, em questão de, aqui no versículo 6 diz assim, ó: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimentam. E algo que me chamou a atenção foi uma pergunta que Jesus fez aqui. Ele disse assim, ó: não tem vocês muito mais valor do que elas? Né? Então, quando nós temos essa consciência de que nós somos filhos, que nós temos um Pai Celestial que nos ama, que se importa conosco, e que olha por nós em todos os momentos da nossa vida, das nossas dificuldades, né? E a gente tem essa certeza dentro de nós, Ele provê aquilo que nós necessitamos, Ele supre as nossas necessidades. E algo que é interessante, há alguns dias atrás,
Até mesmo o pastor Danilo, ele ministrava aqui e falava a respeito de como a nossa relação com os nossos pais aqui na terra interfere, às vezes, na nossa relação com Deus, né? Porque qual é a visão que nós temos quando a gente fala a palavra pai? O que nos vem à mente? Vem o nosso pai, a nossa mãe terreno, né? Então, se você teve uma experiência, né, de crescer num lar disfuncional, em que um pai de verdade deveria suprir a necessidade do seu filho, proteger, cuidar, e quando eu digo isso, não somente em relação ao pai, mas mãe também, né? Porque se nós formos ver no Estatuto da Criança e do Adolescente, a mesma responsabilidade que um pai tem, que é de prover, proteger, educar, isso também serve para as mães, né? Então, às vezes, isso faltou para nós lá atrás. E se a gente não tratar isso, né, eu até ministro para as mulheres e falo em relação disso, que é uma raiz onde muitas pessoas, até hoje adultas, estão feridas, isso interfere também na vida delas de se relacionar com Deus. Ela não consegue chamar Deus de pai e ela não consegue ter essa certeza de que ela é filho, de que ele é filho, de que ela é filha de Deus. Então tem aí sim uma barreira. E é interessante que essa palavra vem dizer, né, que nós precisamos, em primeiro lugar, acertar essa base, né, de relacionamento. E como que a gente faz isso? Eu vou falar para você, e não é fácil, né? Eu sei que muitas pessoas, até mesmo quando a gente vai trabalhar, falar a respeito disso, a gente vê uma grande dificuldade, mas a palavra do Senhor nos orienta, que é o perdão. Então, a gente precisa acertar as bases desse relacionamento, porque se a gente quer viver uma vida de plenitude, uma vida, ter uma relação de pai e filho, né? de pai e filha com o Senhor, eu preciso acertar a base desse relacionamento. E começa com o perdão. Não tem outra saída, tá? E talvez você diz assim, mas perdão é só para quem é crente. Não é não, viu? Não é não. Porque eu conheço, né, até eu ministro para as mulheres, e eu sei de um especialista, que inclusive é um cardiologista, e ele fala que muitas pessoas que chegam ali no consultório dele, muitas vezes ele queria prescrever para essas pessoas o perdão e não remédio. Então, o perdão, ele é um remédio na nossa vida, né? Então, a gente precisa, sim, estar acertando a base desse relacionamento. E é interessante porque, às vezes, as pessoas acham assim, mas acertar a base desse relacionamento é eu concordar com tudo que eles me fizeram, é eu aceitar tudo que eles me fizeram. Não, né? Tem uma diferença entre você aceitar, né, aquilo ou se conformar. E eu quero ler para você, aceitar é uma atitude de abertura e acolhimento, seja em relação a uma situação, a si mesmo ou a alguém com quem se está se relacionando. Por outro lado, se conformar é aceitar com resignação, acomodar-se ou condescender. Para explicar melhor a diferença entre aceitar e se conformar, tem um exemplo aqui. Imagina um dia chuvoso, né? Hoje era para vir uma chuva bem forte, porque choveu em Mogi, né? Mas não veio para cá. Então imagine esse dia chuvoso. Quando a gente aceita que está chovendo, eu tenho compromissos, eu não posso faltar nesse compromisso, o que você vai fazer? Você vai desmarcar esse compromisso importante? Não. O que você vai fazer? Vou pegar meu guarda-chuva, vou colocar minha capa de chuva e vou lá. Então aceitar é isso, eu aceito que está chovendo, mas eu vou fazer algo e não vou deixar de cumprir aquilo que eu preciso cumprir, né? Agora, se conformar, quando a gente se conforma, o que a gente faz? A gente senta no sofá, cancela todos os nossos planos e passa o dia murmurando e resmungando. Então existe uma diferença. E em relação ao que eu estou falando com os pais, né? Quando eu falo sobre isso, é aceitar que muitos deles também não foram alcançados e tocados pelo amor dos pais deles, e nem pelo amor de Deus. Muitos deles não tiveram, e eu falo até mesmo hoje, a oportunidade que hoje nós estamos tendo. Cada vez que eu falo sobre isso, olha, você que está aqui, você está ouvindo, Deus está te dando uma oportunidade de quê? De fazer diferente.
Então, às vezes eu vejo pessoas dando desculpa assim, porque o meu pai não foi um bom pai para mim, porque minha mãe não foi uma boa mãe para mim. Então eu vou ser uma mãe ruim também para os meus filhos, eu vou ser um pai ruim também para os meus filhos. Mas não é isso. É você aceitar que eles não foram perfeitos, né? Entender que isso aconteceu sim, é você se acolher essa dor que ainda dói em você e você tomar atitudes para fazer diferente. Né? A gente pode aprender a fazer diferente. Se você teve um pai que não soube te dar amor, ainda mais hoje quando a gente aceita Jesus, né? O nosso Deus que é a fonte de tudo. Então se você tem Deus dentro de você, você tem amor para dar para os seus filhos. Você tem como proteger os seus filhos, não somente, eu falo fisicamente, mas emocionalmente também. Então a gente não pode usar essa desculpa, eu não tive, então por isso que eu não posso dar. Se você é conhecedor da palavra, se você aceitou a Jesus, que é essa fonte inesgotável de tudo isso, então eu posso sim oferecer isso para os meus filhos, para a minha família. E algo que me chamou a atenção foi em relação a essa pergunta que Jesus fez. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Nesse versículo 26. E eu quero te perguntar, né, fazer essa pergunta para você não precisa me responder. Você acredita de verdade que você é mais importante para Deus que um pássaro? Que um lírio do campo? Você acredita? Muitas pessoas não acreditam. Elas se acham totalmente sem valor, sem importância, que Deus não se importa com a dor dela, que Deus não está vendo o sofrimento dela. E muitas pessoas, elas não sentem que tem valor. Enquanto nós não descobrimos o nosso valor e temos essa certeza de que nós somos preciosos, valiosos para o Senhor, nós vamos continuar vivendo na terra de esquecimento. E aí nós vamos lembrar daquela palavra que se encontra lá em 2 Samuel 9, que vai falar da história de Mefibosete. Né? Enquanto Mefibosete não reconheceu o valor que ele tinha, enquanto ele não assumiu a sua verdadeira identidade, ele vivia numa terra de esquecimento. O rei Davi mandou chamar, né, a gente vai ver na história ali, o rei mandou Ziba, né, um dos seus empregados ali, chamar alguém da família de Saul para que ele pudesse honrar. E quando Mefibosete vai até ele, o que ele fala? Eu não valho mais do que um cão morto. Então olha a visão que ele tinha dele mesmo, né? E a gente precisa trabalhar isso em nós, porque às vezes não é o que os outros acham de nós, não é o que as pessoas falaram para nós, mas é a visão que a gente tem da gente mesmo. Enquanto a gente não descobre o nosso valor, não assume a nossa identidade em Cristo e tem a certeza de que nós somos preciosos para o Senhor, a gente vive nessa terra de esquecimento, achando que Deus nos esqueceu, que Deus não se importa, que você não tem valor, e a gente não assume essa identidade. E o que acontece? Nós não conseguimos viver uma plenitude de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a vida da nossa família. E algo ainda pior pode acontecer. Nós não vamos conseguir nos mover no Espírito. E até mesmo a nossa vida espiritual, ela fica paralisada. Eu achei tão interessante, porque desde o início o Senhor já vem falando. E quando a Emília começou a ministrar, e depois veio o pastor Ademir veio também falar de Gênesis, eu quero convidar você para estar lendo comigo, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Acompanha ali comigo, ó. Diz assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas. E o Espírito de Deus, o que ele fazia? Se movia sobre a face das águas. Pode colocar o 3, por gentileza, até. Deus disse: haja luz, e houve luz. Só até aqui. Eu quero pedir a ajuda da Emília aqui. Pode me ajudar, Emília? Enquanto ela se prepara ali. É algo que o Senhor falou comigo através dessa palavra, é que, né, enquanto a gente fica aí paralisado, a gente não entende o nosso valor, nós vamos ver nessa palavra, volta um pouquinho, por favor, Teco, no primeiro. Que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus, ele já se movia.
E depois, no próximo, Deus disse, haja luz e houve luz. E tem um louvor, a gente vai louvar um pedacinho, eu quero que a igreja me ajude. Que a gente louva e às vezes a gente não presta atenção no que o louvor está falando, o que a letra do louvor está falando. E ele diz assim, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Presta atenção. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém? Entende? O Espírito Santo, ele já está se movendo em você. Só que ele está esperando o quê? Fazer aquilo que Deus fez. Enquanto o Espírito ele se movia ali, Deus disse, haja. Então o Espírito Santo ele habita em nós e ele está se movendo nas nossas vidas. Mas muitas vezes a gente não desfruta da plenitude, a gente não alcança aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque a gente não abre a nossa boca para dizer, haja, haja cura, haja uma porta aberta, haja salvação, haja restauração. Então o Senhor vem nessa noite nos dizer, o Espírito Santo ele está se movendo em você. Abra a tua boca e comece a profetizar. Hoje nós estamos aqui nesse culto que é uma noite profética. Então você pode começar hoje a abrir a sua boca e profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, seja o que for que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Comece a profetizar e a decretar a palavra do Senhor sobre tudo isso na sua vida, em nome de Jesus. E aí a palavra também vai nos dizer algo que me chamou a atenção, que antes de Jesus, né, ter esse diálogo, né, trazer esse ensinamento para os seus discípulos, lá no Evangelho de Mateus, mesmo no capítulo 6, alguns versículos antes dele entrar, né, nesse assunto, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer, lá no versículo 24. Mateus 6, 24. A palavra vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí ele vai entrar dizendo, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou o que beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então esse ensinamento o Senhor nos deixou para nós entendermos que o dinheiro ele não pode ser o nosso Senhor. A Emília, na semana passada, quando ela ministrava aqui, ela falava, né, a respeito disso, que foi algo que eu também precisei aprender na minha vida, é que quando o dinheiro é o nosso Senhor, quando você tem o dinheiro na sua mão, você está feliz, você está alegre. Acabou o dinheiro, acabou a alegria. Isso é um sinal de que o dinheiro está sendo o nosso Senhor na nossa vida.
Porque o nosso Deus, Ele é a fonte de tudo, é um Deus que conhece as nossas necessidades, é um Deus que, irmã, você está dizendo então que eu não preciso do dinheiro para comprar minha roupa. Deus sabe que você precisa, eu não estou dizendo isso. E Ele vai prover. Mas o que Ele espera de nós? É que quando estiver faltando algo, ou até mesmo quando não estiver, você busque o direcionamento do Senhor. Senhor, qual porta eu devo bater? O que eu devo fazer? Eu devo esperar do Senhor a provisão, e o Senhor, Ele provê. Se Ele não abrir a porta para que você trabalhe ali e você conquiste o dinheiro para que você compre algo que você precisa, o Senhor, Ele toca vidas para te abençoar também. Né? Eu e minha família já vivemos muito isso. Né? Hoje nós estamos trabalhando, mas houve momentos que a gente não tinha, e o Senhor enviava. E eram coisas, às vezes, simples, que talvez para você pode dizer assim, nossa, mas é uma coisa tão insignificante, mas para o Senhor tem muito valor. Ele sabe o que você precisa. Então, tudo aquilo que você necessitar, clame ao Senhor. Busque ao nosso Deus. Faça dele o Senhor da sua vida. Não ao dinheiro. Não se desespere. Não, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro. Não, eu preciso primeiramente do Senhor. Ele é a fonte de tudo. E aí a palavra vai nos dizer... Teve outras também perguntas que Jesus fez aqui que eu achei muito interessante também. E ele vai dizer, olha para ver, em relação a isso, né, a questão do dinheiro. Ele diz assim, ó, no versículo 32, ele vai dizer assim: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Algo até que a Emília ministrou também semana passada, e ela falava que quando nós temos um coração sincero diante do Senhor e fazemos dele o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso provedor, tem coisas que eu não preciso correr atrás, que elas virão até a mim. A palavra do Senhor fala sobre as bênçãos, foi algo até que a Emília falou: as bênçãos do Senhor me perseguirão, me alcançarão. Então, quando a gente coloca o Senhor como o nosso Deus, como o nosso provedor, essas bênçãos chegam até nós. E aí, continuando esse versículo, diz assim, ó: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então o Senhor, Ele sabe que você precisa das vestes, Ele sabe que você precisa do dinheiro para pagar suas contas, Ele sabe que você precisa do alimento para os seus filhos, Ele sabe de tudo isso. Mas por que está, então, irmã, faltando? O que está acontecendo? Ele está esperando você pedir, você falar com Ele. Ah, mas se Ele sabe, por que Ele não está fazendo? Você está pedindo para Ele? Você está indo até Ele? Então, a gente precisa entender. Tem um testemunho que eu ouvi algum tempo atrás, e essa história me veio à mente agora, eu acho muito interessante. Diz assim que uma mulher, ela tinha um vizinho muito difícil, né? Esse testemunho vai dizer. E ela era uma mulher de Deus que sempre orava, que estava ali, né, cumprindo a vontade do Senhor. E ela começou a passar muita necessidade na sua casa. E ela tinha crianças pequenas. E aquele vizinho que não dava sossego, estava sempre ali, né, de mau humor e criticando. E aí um dia ela dobrou os joelhos para orar na casa dela. E esse vizinho passou em frente à janela dela e escutou ela orando. E ela orava e falava para o Senhor: Senhor, envia um alimento, né? Os meus filhos não têm o que comer. Olha a situação que eu estou vivendo. E aí esse vizinho mal escutou a oração dela. E ele falou assim: quer ver o que eu vou fazer? Eu vou lá no mercado e vou comprar todas essas coisas que ela está pedindo aí para Deus. E aí eu vou deixar para ela na porta dela. E ele foi lá e comprou tudo aquilo que ela estava pedindo. E aí ele chegou, deixou lá, e ela saiu toda feliz ali, agradecendo a Deus, glorificando a Deus. E aí ele viu ela ali agradecendo a Deus, falou para ela assim: por que você está agradecendo a Deus? Quem comprou essas coisas para você fui eu. Aí ela falou assim: tá vendo? E quando Deus quer, Ele usa até o diabo para nos abençoar. Então, não importa se é inimigo, seja quem for, se Deus deu a ordem, a pessoa vai levar até a sua porta. O Senhor, Ele abençoa, não importa a maneira. Só que nós precisamos buscar direto da fonte, que é o Senhor, né? E eu achei muito interessante esse testemunho e me veio à mente agora. E aí a palavra vai dizer, né, nos versículos 33 e 34 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, o que nós precisamos priorizar, colocar em primeiro lugar na nossa vida, é o reino de Deus. Jesus nos deixou um exemplo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 23. Mateus, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: Jesus percorreu toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do povo. Então Jesus nos ensinou o que é viver esse reino de Deus, o que é buscar o reino de Deus. É cumprir isso, né? É a gente anunciar as boas novas, é nós orarmos pelos enfermos, é nós pregarmos o arrependimento e perdão. Esses dias atrás eu tive uma conversa com uma pessoa e ela falava assim para mim: nossa, Ana, eu estou perdendo a paciência com esse povo, com esses crentes. Está tantos anos dentro da igreja e não sabe o que é arrependimento, e ficar pregando arrependimento. Mas aí eu pensei, mas o arrependimento ele tem que ser pregado todos os dias. Todos os dias nós temos que nos arrepender. Todos os dias nós precisamos colocar em prática o perdão. Todos os dias nós precisamos buscar a nossa salvação. Porque a palavra de Deus diz assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se eu abandonar o barco agora, o que vai ser de mim? Né? Então assim, é todos os dias. A palavra do Senhor, ela se renova, e é todos os dias que eu preciso parar para pensar nas minhas atitudes, naquilo que eu preciso melhorar, o que eu preciso me arrepender e me consertar diante do Senhor. Então nós precisamos sim pregar sobre o arrependimento e perdão, libertar os cativos. E eu digo, os cativos não é somente a palavra de Deus fala, né, e a gente vê em relação de pessoas que estão sofrendo ali, oprimidas por um espírito maligno. Hoje em dia, muitas pessoas estão aprisionadas emocionalmente, mentalmente, né, nas suas crenças limitantes, naquilo que não muda, naquilo que aconteceu lá atrás. Ela está presa ainda naquilo que aconteceu lá atrás. Então, essa pessoa ela precisa ser liberta, ela precisa ser curada, ela precisa romper essas cadeias, né? E aí nós precisamos também levar a esperança para os que já não têm nenhuma esperança, que já deixaram de acreditar. E quantas pessoas nós não vemos nos dias de hoje, né? Eram pessoas que estavam ali firmes com o Senhor, que há tantos anos caminharam com o Senhor e hoje não quer saber mais, já perderam a esperança. Então a gente precisa continuar falando que o Senhor, Ele é a nossa esperança, que nós podemos sim esperar nele, que Ele olha por nós, que Ele cuida de nós. E a salvação, a palavra do Senhor lá em 1 Timóteo, não precisa abrir não, diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus, Ele deseja salvar a todos. O desejo do Senhor é salvar todos, mas tem pessoas que não querem ser salvas. Isso é tão triste. Tem pessoas que elas não querem, né? E o que Deus vai fazer? Deus vai obrigar ela? Não. Se a pessoa não quer, a pessoa tem o livre arbítrio. Se ela quer, né? Mas tem pessoas que não querem, né? E isso dói muito em nós. E nós precisamos viver também e buscar essa justiça de Deus. E essa justiça de Deus não é a nossa justiça, né? A justiça de Deus é diferente. Então nós precisamos buscar do Senhor. Senhor, o que é a sua justiça? Me ajuda a agir com a justiça de acordo com o Senhor, aquilo que é correto diante do Senhor. E aí quando nós entendemos isso, né, nós podemos viver a plenitude do Senhor nas nossas vidas. E o Senhor também falava comigo em relação aos desejos do nosso coração. Aquilo que nós carregamos no nosso coração, um sonho que nós não contamos para ninguém. Sabe, aquele desejo que você tem no seu coração que você nunca falou para ninguém, mas o Senhor, Ele conhece. Então, quando você busca o reino do Senhor em primeiro lugar, Ele não vai suprir somente as suas necessidades básicas, né? Como a palavra diz, o que você comeu, o que você bebeu, o que você vestir, não. Ele também pode realizar os desejos do seu coração, aqueles desejos mais profundos que você não contou para ninguém, Ele realiza. E isso é viver a plenitude do Senhor nas nossas vidas. Também a palavra do Senhor vai nos dizer lá no Salmos 37, versículo 4, diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, para que o Senhor venha realizar esse desejo do nosso coração, eu preciso primeiro deleitar no Senhor. E o que é deleitar no Senhor? É ter a alegria no Senhor.
Então, quando eu me alegro de ter o Senhor na minha vida, o Senhor, Ele sonda o meu coração e Ele conhece o desejo do meu coração. E Ele realiza esse desejo. Tem uma frase que eu até anotei aqui que diz assim, ó: deixar Deus me dar algo é muito melhor do que tentar obter aquilo por mim mesmo. Né? E eu falo isso porque muitas vezes, né, coisas que eu não falei para ninguém, mesmo para o meu esposo, e o Senhor enviava, né? Então, às vezes a gente tenta buscar esses desejos no nosso coração com a nossa própria força, com o nosso próprio braço. E às vezes a gente se frustra, a gente se cansa, e o Senhor está falando assim: filho, filha, deleite-se em mim, e eu vou te dar isso. Você vai alcançar isso. Isso vai chegar nas suas mãos. Mas primeiro eu preciso me deleitar no Senhor, ter o Senhor como centro da minha alegria. E aí também o Senhor, Ele não supre somente as nossas necessidades básicas e realiza o desejo do nosso coração. Mas a palavra do Senhor também vai dizer que Ele pode nos surpreender. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o Senhor, Ele também é um Deus que nos surpreende. E aí, eu creio que essa palavra, ela não se refere somente ao que nós vamos viver lá na glória, lá na eternidade. Ela também se aplica aqui, nessa terra. Tem um salmo também que eu gosto muito, que é um salmo davídico, que ele diz assim: ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Então tem coisas boas da parte do Senhor para a gente viver ainda aqui, para a gente desfrutar ainda aqui nessa terra. E é a bênção do Senhor para as nossas vidas. Então, eu quero estar encerrando aqui, deixando essa palavra para o teu coração, que você possa apresentar diante do Senhor quais são as suas necessidades, as suas dificuldades. Né? Como eu falei, minha família e eu somos prova do cuidado de Deus, da provisão do Senhor. No mês de setembro, eu precisei passar em uma consulta médica, né? Eu quero deixar esse testemunho para trazer esperança para o seu coração também. Foi algo que eu também não fiquei comentando com ninguém, né? É algo que eu conversei somente com o meu esposo, mas o Senhor, Ele colocou no meu coração de estar falando sobre isso. E é um testemunho também. E alguns meses atrás, eu estava correndo, né, para fazer exame dos meus filhos. A gente cuida de todo mundo, né? É aquela história, a gente corre com todo mundo. E aí eu percebi que no meu braço esquerdo tinha um caroço. E quando eu vi, eu apalpei e eu fiquei preocupada, né? E o que eu fiz? Marquei uma consulta médica. Conversei com a minha médica, ela me pediu vários exames. E quando eu saí de lá daquele monte de exame, eu fui fazer o orçamento, eu falei: meu Deus do céu, chegou a quase R$1.000 para fazer todos aqueles exames. Eu falei: Senhor, e agora? Né? Falei para o meu marido, e agora? Como que eu vou fazer esses exames? E quando é uma coisa assim que você pode esperar, você espera. Mas você percebeu, ainda nós mulheres, né? A gente teve agora aí o Outubro Rosa, né? Falou sobre o câncer de mama, né? Isso também traz para os homens também no Novembro Azul. E eu falei para o Senhor: meu Deus, como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para fazer todos esses exames. E aí o Senhor foi provendo. Semana passada eu consegui concluir todos os exames que eu precisava fazer. Eu passei em consulta com a médica, né, que fez o ultrassom, e ela falou para mim assim: Ana, você não precisa se preocupar, é apenas uma gordura. Eu falei: eita, tem que parar de comer um pouquinho, né? Então, assim, eu veio aquele alívio, porque a gente se preocupa. E aí, quando eu fui ver, o que eu gastei mesmo de pagar o exame que eu precisei pagar, irmãos, não foi nem R$300 que eu gastei. Então, o Senhor, Ele proveu. E assim como Ele proveu na minha vida, eu não sei se no seu caso você precisa fazer exames, se você precisa pagar uma consulta, talvez você precisa de um alimento dentro do seu lar, né? Talvez você precisa de uma porta de emprego, eu não sei, o Senhor, Ele sabe. Né? E você sabe também a necessidade que você tem aí vivido, né? Aquilo que você precisa. Mas eu creio que esse Deus que tem cuidado de mim, da minha família, das pessoas à minha volta, que eu tenho visto Deus prover na vida delas também, eu creio que esse é o mesmo Deus que você serve e que Ele está aqui nessa noite. E Ele está te entregando nessa noite a provisão. Amém? Então, eu quero que você saia daqui com essa palavra no seu coração.
Quando nós recebemos a palavra de Deus e a colocamos em prática, a provisão do Senhor vem sobre as nossas vidas. E algo que me deixa muito triste é quando, às vezes, eu converso com pessoas e elas não sabem reconhecer, né, até mesmo os pequenos detalhes daquilo que Deus já fez na vida dela. Ela não consegue ver aquilo como uma obra do Senhor. Ela não consegue reconhecer e glorificar o Senhor, agradecer ao Senhor por aquilo. Uma coisa tão simples, mas que o Senhor Ele realiza na vida dela. Né? Então, que nós não possamos não ser esse tipo de pessoa. Que a gente possa enxergar o Senhor em cada detalhe nas nossas vidas. Amém? E nessa noite, para estar finalizando, eu não vou até meia-noite, viu, Ademir? Não vou. Eu vou encerrar já. Eu vou encerrar. Mas eu quero, enquanto eu preparava essa palavra, eu estava ali no meu lugar, como a Emília disse, existe algo especial para, eu creio assim, para todos nós nessa noite. Mas algo que o Senhor me mostrava ali, e eu quero cumprir esse ato profético, né? Eu não posso ir embora sem fazer isso. Eu quero convidar a pastora Luciana aqui para estar me ajudando. E eu quero convidar você que está aí no seu lugar, que você entrou aqui nessa noite, precisando de uma provisão do Senhor para a sua vida. Eu quero te convidar que você possa vir aqui à frente. Que você possa vir aqui e estender as suas mãos. Eu não sei qual que é a provisão, se é a porta de emprego, se você precisa de um alimento, se você precisa de uma veste, eu não sei. Mas o Senhor, Ele sabe. Eu quero te convidar nesse momento que você coloque aos seus pés. E você que entrou aqui, eu sei que tem sim, porque o Senhor, Ele é fiel e Ele, né, me mostrou que tem pessoas aqui que precisam dessa provisão da parte do Senhor. Que você possa vir aqui à frente, a pastora Luciana, ela vai estar ungindo as suas mãos. Vou pedir para a pastora Luciana estar ungindo as suas mãos. E eu creio que você não vai sair daqui nessa noite com as suas mãos vazias. A provisão do Senhor, ela chegou para a tua casa, para a sua vida, em nome de Jesus. Se tem mais alguém, pode vir aqui à frente, irmãos. Se é bênção, eu também quero receber, eu também quero ser ungida aqui em nome de Jesus. Eu quero convidar você, nessa noite, que você possa fechar os seus olhos aí. Nós vamos estar orando enquanto a pastora Luciana vai estar ungindo suas mãos. E que você possa tomar posse dessa bênção, dessa vitória, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Deus Santo. Pai, nós lemos hoje, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que Tu és o nosso Pai celestial. Tu és um Pai que supre todas as nossas necessidades, Senhor. E nesta noite eu creio, Pai, que essas vidas que entraram aqui, Senhor, e que estão necessitando da Tua provisão, o Senhor está colocando nas mãos de cada uma delas, Pai, essa provisão, Pai. Essa provisão chegou hoje para o seu lar, para o seu trabalho, para a sua saúde, seja para o que for, Senhor. Seja a coisa mais simples que ela tem desejado, que ela tem clamado ao Senhor, Pai. Eu creio que o Senhor está entregando nesta noite, Senhor, para a vida dos teus filhos, Senhor. Eu creio que nesta noite pessoas sairão daqui, Senhor, e que irão testemunhar aquilo que o Senhor fez, Pai. Pois toda a glória e honra deve ser dada somente ao Senhor, Pai. Talvez ela está aqui representando alguém lá da sua casa, da sua família, Senhor, que está clamando por uma porta de emprego, que está clamando, Senhor, pela libertação, pela renovação, pela restauração, Senhor. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor é o Deus que vê todas as coisas, Pai. Tu és o Deus que conhece todas as coisas e que nesta noite o Senhor está agindo, Pai, quebrando as cadeias, Pai, trazendo a cura, trazendo a libertação, Senhor, trazendo, Senhor, a salvação, Senhor, para a nossa casa, Senhor, para aqueles que ainda, Senhor, não se entregaram ao Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas, Pai. O Senhor diz na Sua palavra, Pai, que se nós cremos no Senhor, será salvo nós, Pai, a nossa casa, Senhor. E nós tomamos posse, Senhor, da Sua palavra, Senhor, nesta noite, Pai. Vem, Senhor, derramar, Senhor, da Tua graça, da Tua bondade, Senhor. Que nós possamos sair daqui desta noite, Pai, entendendo o nosso valor, Pai. Que para o Senhor nós somos filhos, Pai, filhos amados, que nós temos valor, pois o Teu Espírito Santo se move dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, a provisão sobre a vida de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você tem na mão, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você.
de Deus, né? Da parte do Senhor, que ela vem do céu para a nossa vida, né? Que às vezes a gente nem espera, né? Nem da onde que vai vir, a gente sabe de onde vai vir, mas vai chegar em nome de Jesus, já chegou, né? Para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu também recebo, né? Minha provisão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero despedir os irmãos que nos acompanharam em casa. Que Deus abençoe, que você também receba da parte do Senhor a tua provisão, aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome de Jesus. Amém?